É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 42. Salmos de número 42. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo aos ruídos das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Podeis tomar assento. Davi, ele diz: assim como o cervo, ou assim como a corça, em algumas versões, busca e brama pelas correntes de água. A corça é um animal dotado de olfato privilegiado que lhe possibilita sentir o cheiro das águas. Ainda cantamos a última canção que o Senhor vai enviar chuvas de bênção e vai ter fontes em meio ao deserto. Quando Davi fala sobre o cervo, sobre a corça, ele está falando por causa que esse animal, ele anda quilômetros atrás da água, buscando água. Ele sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. E ele é um animal que ele não bebe água em qualquer lugar. Ele vai nas fontes. Ele precisa da fonte para beber água. Ele não bebe a água em qualquer poça d'água. Ele vai direto à fonte. E ele tem um problema quando ele fica muito longe das águas. Quando ele fica muito longe das águas, ele começa a exalar um odor, e ele se torna uma presa fácil. Os seus predadores sentem o seu cheiro e o perseguem. Então, por isso, ele desesperadamente, ele brama, ele procura pela água. Porque não só para saciar a sua sede, mas ele também, ele se aprofunda na água para que aquele odor desapareça e o inimigo não sinta mais o seu odor e possa persegui-lo. Então a relação da corça e as águas é muito profunda. Quando a corça fica muito tempo longe das águas, seu corpo começa a gerar odor tão forte que atrai a atenção dos seus predadores, se tornando vulnerável ao inimigo. E ele corre
desesperadamente para os rios e fica com o corpo submerso, apenas com o focinho respirando, até que o inimigo perca a presa, até que o inimigo não sinta mais o seu odor e não sinta mais o seu cheiro para persegui-lo. Então anseia desesperada, gritando, correndo, em busca, farejando, até encontrar essa água. Com sede continuamente pelas correntes de água, ele corre pela sua vida. E ele diz: assim como a corça, eu corro pela vida. Assim como a corça, eu preciso me livrar dos meus inimigos, daqueles que sentem o cheiro. E nós, como cristãos, quando nos afastamos de Deus, nós começamos a exalar um cheiro de pecado. E os espíritos malignos, eles se apercebem desse odor e eles nos perseguem. Por isso Davi diz: eu preciso, como a corça precisa de água, eu preciso de ti, ó Deus. E ele então vai clamando, porque ele clama porque ele precisa voltar ao templo. E ele traz a lembrança do tempo que ele descia com a multidão e ele ia ao templo. Hoje as pessoas estão perdendo essa necessidade de vir ao templo. Estão se tornando cada dia mais uma sociedade vulnerável. Toda loucura que nós estamos observando, vendo, tudo isso é distanciamento de Deus. Estamos nos tornando uma presa fácil para o inimigo. Porque quando nos aproximamos de Deus, nós perdemos esse odor do pecado. Nos saciamos da água na fonte. Então, quando estamos longe, e o inimigo então começa a zombar de nós. E constantemente ele diz: onde está o teu Deus? Quando vem os problemas para a nossa vida, o inimigo, ele tem uma única palavra: onde está o teu Deus? Deus não se afasta de nós. Nós nos afastamos de Deus. Nós deixamos de buscar a Deus. Nós deixamos de buscar a fonte da salvação. E ele diz: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Porque está abatida, ó minha alma. Longe de Deus nós vamos nos abatendo, a nossa alma vai ficando abatida, vamos sofrendo ataques, e sofrendo ataques de angústia, de tristezas, sem saber como sair dessa situação. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde um pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Um pecado vai chamando outro pecado. E vai nos envolvendo. Tem pessoas hoje que estão com uma dificuldade muito grande em falar: eu vou à casa do Senhor. Eu vou ouvir uma palavra. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou ofertar ao Senhor. Porque um abismo vai chamando outro abismo. O salmista, distante do tabernáculo, sente a opressão do inimigo. Qual é a opressão do inimigo? Roubar a tua fé. Onde está o teu Deus? O teu Deus te abandonou. Mas ele traz a lembrança dos dias de festa, com voz de louvor e alegre, ia junto com o povo. Quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Não podemos nos esquecer da alegria de estarmos na casa do Senhor. Então traz a lembrança dos dias de festa, dos dias de louvor, de alegres cantos, quando ele caminhava junto com o povo.
mas ele tem algo em seu coração: eu ainda o louvarei. Não perder a esperança de encontrar novamente a fonte, de beber as águas da fonte. O capítulo 42 e 43 são parte da mesma canção, da mesma oração. No capítulo 43 ele diz: faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto, faze-me justiça. O que mais estamos clamando em nossos dias: Senhor, não há justiça. Senhor, estamos em uma terra sem justiça, mas não estamos clamando ao Senhor, não estamos buscando, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz, a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Esta oração que nós devemos fazer: Senhor, por que está me rejeitando? Por que me rejeitas? Envia a Tua luz novamente ao meu coração. Traga novamente a alegria da Tua salvação. A oração é a elevação da alma, Deus. Quando nós oramos, a nossa alma, ela se eleva a Deus. Orar é uma necessidade. Como a corça, ela brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A oração é uma necessidade. Buscar a face de Deus é uma necessidade. Conversar com Deus é uma necessidade. Cultuar a Deus é uma necessidade. A oração é a elevação da alma a Deus. Quando nós oramos, nós nos elevamos buscando a Deus. Então, é uma conversa sincera com Deus, é uma súplica. E ele ora dizendo: faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto. O que mais temos que orar em nossos dias? É exatamente o que Davi orou nos seus dias: nos livra da injustiça, nos livra dos homens fraudulentos, dos homens mentirosos. E ele então vai clamando, porque era uma necessidade. Nós temos que sentir a mesma necessidade que Davi sentia. Ele estava longe, ele não tinha possibilidade de ir ao templo, ele não tinha necessidade, não tinha a oportunidade de estar reunido com o povo, porque havia uma perseguição nos seus dias. Ele era perseguido. Então ele traz o servo, a corça, ele diz: assim como o servo brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Quando sentimos o inimigo de perto, quando sentimos que o inimigo está furioso contra nós, que o inimigo está se levantando, está vindo contra a nossa casa, contra a nossa família, está nos perseguindo, é nesse momento que nós temos que clamar ao Senhor, buscar. Direi a Deus, minha rocha: por que Te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todos dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Essa tem sido uma palavra do mundo, para que nós venhamos desistir, parar. Onde está o teu Deus? Por que teu Deus não responde? Por que teu Deus não te tira dessa situação? O inimigo, ele vem nos cercando, ele vem nos oprimindo. Então, quando sente a opressão do inimigo, ele diz: quando eu sinto a opressão do inimigo, o que eu mais ouço é: onde está o teu Deus? Quando você está sendo oprimido, o que você mais vai ouvir da tua alma é esta palavra:
onde está o teu Deus? Por que você está passando essa situação? Por que Deus não muda? Por que Deus não faz? E ele diz, traz a lembrança dos dias de festas, dos dias de alegria. Mas ele tem uma certeza, eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Eu ainda o louvarei. E a sua oração, ele vai clamando por justiça. Faze-me justiça. Não há injustiça maior do que o pecado. Da opressão maligna, através do pecado. Quando temos direito, diante de Deus, de comer o melhor da terra, nós estamos sendo oprimidos pelo pecado, que tão de perto nos rodeia. Vai roubando a nossa paz, vai roubando a nossa alegria, vai roubando a sanidade mental. O povo está adoecido. As notícias que você ouve o povo está adoecido, distante de Deus. Estamos enlouquecendo. A sociedade não está apercebendo que estamos adoecendo. O que nos levou a isso? Está distante de Deus. Está longe da presença de Deus. E Davi, então, ele tem a lembrança, quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma, porque eu ia junto com a multidão, à casa de Deus. Quando você vem à casa de Deus, você tem uma cura emocional. Você canta, você louva, você conversa, você ouve palavra. Isso é uma cura da mente, é uma cura emocional. A pessoa que ela tem um relacionamento com Deus, ela não vai precisar de psicólogos. Ela fala com Deus, ela ouve Deus, ela se rende a Deus. As pessoas que começam a adoecer, é porque perderam essa intimidade com Deus, de fazer Deus o seu confessor. Ó Deus, estou angustiado. Senhor, olha para mim. Olha como eu estou. Me ajuda. E Deus vai dando respostas através da palavra. O mundo jaz no maligno. As pessoas pensam que, eu quero uma vida sem problemas. Não, nós estamos no mundo. E o mundo tem problemas. Se as pessoas me perguntam, pastor, vai melhorar? Não. Não vai melhorar. A tendência é piorar. Porque um abismo chama outro abismo. Mas como a corça, nós temos que buscar a fonte de água. Nós temos que gritar. Nós temos que pedir justiça. Socorre-me, Senhor. Me livra do homem maligno, do homem fraudulento, do homem injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Se sentir rejeitado, quando o inimigo, ele te cerca e você acha que não tem saída. O inimigo, ele vai nos cercando para que nós tenhamos a sensação que não vamos conseguir sair. Mas o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa salvação. Quando deixamos de entender que o culto a Deus é cura, que a oração é a elevação da alma. Quando oramos, nós saímos desse mundo perturbado e chegamos a Deus. Sentamos junto com Ele, conversamos. Ainda na quarta-feira, se não me engano, eu li uma passagem que o Senhor dizia, vamos conversar. Deus está te chamando. Ei, vamos conversar, vamos falar. Traga os seus motivos. Por que você está triste? Por que você está angustiado? Vamos dialogar. A oração é algo tão necessário, tão importante na vida do cristão, que se nós somos cristãos, nós temos que olhar para Jesus. E Jesus, ele recorreu à oração.
sendo Deus, ele vivia como homem nos seus dias. E ele sentiu as mesmas paixões que nós, as mesmas preocupações, as mesmas tentações. Tudo ele sentiu como homem, ele veio como homem, para saber qual era a dor do homem, viver como a dor do homem. Em resposta, em uma oração de Jó, Jó diz: Deus, tu estás aí no teu trono, e eu estou aqui, sofrendo como homem. Venha viver como homem para saber como o homem sofre. E ele envia seu único filho para viver aquilo que nós vivemos. E Jesus, ao ter angústia, a palavra diz que Jesus se angustiou. Eu estou angustiado. Jesus também se angustiou. E como Jesus venceu a angústia, venceu o medo, venceu as tentações. Quando o inimigo lá no deserto vai tentar Jesus, Jesus mostra-lhe a palavra e diz: está escrito. O que nós temos que ter a palavra. Está escrito. Conhecer a palavra. Viver pela palavra. Marcos capítulo 14, versículo 32 em diante diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sentiu a necessidade da oração. A oração é necessária. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi buscar na oração para suprir o pavor, se livrar da angústia. Quando nós estamos angustiados, onde nós estamos recorrendo? Ou a quem estamos recorrendo? Jesus, ele vai falar com o Pai. Ele vai buscar no Pai. E ali seus discípulos, com a carne cansada. Eu sei que muitas vezes nós estamos nessa situação, cansados da vida, cansados com os problemas, e não temos a ousadia de entrar diante de Deus e falar com Ele. Mas eu estou cansado. Por que você não vai ao culto? Porque eu estou cansado. Porque eu tenho outros atrativos. E nós estamos nos esquecendo onde é a fonte que nós carregamos as nossas energias. Não se bebe água em qualquer lugar. Não se bebe qualquer água. A corça, ela procura, ela caminha quilômetros, mas ela quer a água da fonte. Porque sabe que uma água contaminada fará tão mal como a falta de água. Então a corça, ela traz um ensinamento que devemos fugir do nosso inimigo se não nos lavarmos na palavra de Deus. Se não tivermos a oração. O inimigo, ele tem em nós uma presa fácil, porque passamos a ter o cheiro do pecado. Então Jesus, ele faz uso da oração, porque ele teve pavor e angústia. E tomou consigo Pedro,
a Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Confessou, versículo 34 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ele diz aos seus discípulos: eu estou profundamente triste, mas eu preciso de oração. Jesus em seu ministério orou por tantas pessoas, mas agora nos mostra a necessidade da oração pessoal. Orar por si mesmo. Orar pela sua angústia. Muitas vezes nós ficamos esperando que alguém venha orar por nós. Mas Jesus nos ensina que há momentos de angústia, de pavor, que nós temos que nos afastar um pouco das necessidades que temos, dos afazeres que temos, e nos dedicar a um tempo de oração. Nós vamos sendo engolidos pelos afazeres. Vamos trazendo à nossa mente diversão para tentarmos sairmos do problema. Mas Jesus nos ensina que ele se afastava de todos e ele ia ter um momento de intimidade com Deus. O que nos está faltando nesses dias? Um momento de intimidade com Deus. E confessar ao Senhor: eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou nessa situação que eu não sei como resolver. Ore por si mesmo, fale o seu nome, fale a sua angústia, fale as suas necessidades, fale das suas qualidades. No versículo 36 ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Afasta de mim. Tudo te é possível. Reconheça que tudo é possível para Deus. Versículo 38 ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque devemos vigiar e orar? Para não entrar em tentações. As tentações estão aí. Todos os dias, o inimigo ele tem um prato para te oferecer. Todos os dias ele traz a dúvida do teu coração: onde está o teu Deus? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ir ao templo louvar ao Senhor? E você vai se afastando, vai perdendo a intimidade com Deus. E o cheiro do pecado vai atraindo mais demônios, vai atraindo mais perseguidores. E você não vai se apercebendo que de repente ele toma a sua vida. E não tem mais forças. Então, vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo nos fala de uma guerra entre o espírito e a carne. Aquele que você alimenta, vence a batalha. Se você alimentar mais a carne do que o espírito, a tua carne vai derrotar o teu espírito. Precisamos alimentar o nosso espírito. Alimentar com oração, alimentar com a palavra, alimentar com louvor, alimentar com a comunhão. Domingo de ceia eu disse: qual é o nosso segredo? Por que somos resilientes? Por que sempre nos colocamos de pé novamente? Qual é o nosso segredo? Nosso segredo é a mesa. Sem comunhão, somos uma presa fácil. Sem o corpo e o sangue de Jesus, nós somos apenas carne. Não temos o espiritual. Então, faze-me justiça. O que mais Davi clamava, Davi ora para que seja restituído dos privilégios do santuário. Olha a oração de um rei: me devolva os privilégios de estar no santuário.
O Brasil tem privilégio, o povo brasileiro tem privilégio, o povo brasileiro tem comodidade, tem conforto, tem belos templos. Mas quando chegar, eu tive a oportunidade de Deus me levar a Angola, um país que ficou 40 anos em guerra civil. O brasileiro fala de guerra civil sem conhecimento, sem saber o que é uma guerra civil. Precisamos entrar numa guerra civil, precisamos pegar em armas. Guerra civil destrói a nação, destrói o país. Eu fiquei em um hotel que pagava $100 por dia, com as portas arrebentadas. Para tomar banho, tinha que pegar água numa torneira, e cobrava $100 ao dia. Nós não sabemos o que é uma guerra civil. Nós estamos brincando da força da igreja. Domingo passado eu preguei sobre a força de Sansão. Sansão brincava com a força. A igreja está brincando com a força que tem. Eu vou profetizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós não usamos a força para aquilo que realmente é necessário. Estamos brincando com aquilo, com o poder que Deus nos deu. Nós temos poder de mudar a nação. A igreja tem poder para mudar a nação. Como? Na oração. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu sararei a sua terra. Há um poder na igreja, e esse é o poder da oração. Davi, um homem rei, Davi ora para que seja restituídos os privilégios. Olha, eu sinto saudade do santuário. Ainda estão na minha mente, quando o povo ia e cantava, quando o povo louvava. Eu agora estou sendo perseguido. E como a corça, eu clamo por água, sede do Deus vivo. Que Deus venha despertar a nossa nação, começando por mim. E ele diz, faze-me justiça. Então se Jesus orou, por que a igreja de hoje acha que a oração não precisa? Se Jesus no momento de angústia, de pavor, ele orou, quem somos nós para achar que não é necessária oração? Quem somos nós para não perder uma hora diante do Senhor? Se tiver um jogo, Copa do Mundo, você acorda de madrugada para assistir. Se tiver a corrida, eu lembro que nos dias de Ayrton Senna, quando ele ia correr no Japão, era de madrugada. Colocava o relógio para despertar, para assistir. Por que a gente não coloca o relógio para despertar? 1 hora para orar. Estamos amargurados, tristes, sabendo que o inimigo vem avançando e não entendemos que o momento que estamos vivendo é de oração. É de oração. Eu não sou um pastor que chama toda hora, olha, vamos fazer uma campanha de oração. Mas todas as vezes que Deus me chama para a oração, é porque Deus vai nos livrar de algo pesado. Experiência de 30 anos que eu pastoreio. Todas as vezes que o Senhor me chama, faça orações. É porque vem vindo algo muito pesado. E o Senhor nos livrou de todas. E o Senhor nos elevou em todas. O Senhor, sempre que nos chama a oração, Ele nos livra e nos exalta. Então é um tempo de orar, é um tempo de buscar, é um tempo de clamar, é um tempo de, Senhor, a minha alma anseia por Ti. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor.
Quando eu terei liberdade para entrar diante da face do Senhor? Estava falando de Angola. As pessoas precisam levar o seu assento, porque a igreja não tinha cadeiras. A igreja era coberta por trapos. Era um povo que ficava 4, 5 horas louvando ao Senhor. Me surpreendeu a maneira deles louvarem a Deus. Às vezes nós fazemos um culto de 1 hora, nós já estamos olhando o relógio. O pastor não vai parar de falar? Quando vai terminar? Aquele povo chegava sem cadeiras e cantavam, dançavam. Não era uma dança sexual, como muitas vezes nós estamos vendo em nosso meio. Era uma dança de louvor. Deus se agrada da dança, mas uma dança que sirva ao Senhor, que não é do corpo, mas é da alma para o Senhor. Nós temos que... Será que o Brasil precisa entrar em uma situação de derrota para que nós possamos entender que o inimigo está nos rodeando? Que há uma grande ameaça contra o louvor a Deus? Que há uma grande ameaça contra o Senhor? Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 13. Neemias capítulo 13, no versículo de número 14 diz assim: por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e as suas observâncias. Um homem chamado Neemias, que abriu mão do conforto. Neemias, copeiro do rei, ele abriu mão do seu conforto, abriu mão de estar no palácio, porque ele ouviu a miséria que estava o povo. Hoje nós estamos ouvindo como o povo está em miséria. Como o povo está em miséria. Estamos vendo filas de pessoas buscando cabeça de peixe. Mas nós somos zombadores e falamos: faz aquela letra. Quem mandou você votar errado? Nós temos que ter misericórdia. Nós passamos a alimentar mágoas, ressentimentos, invejas. Passamos a alimentar contendas. Isso não é o povo lá do mundo. É a igreja. Nós temos que chorar por aqueles que estão chorando. Nós temos que olhar a situação do nosso país e nos lamentar pelo que está acontecendo. Não nos alegrarmos porque alguém um dia votou errado ao nosso ver, ou o país está indo para um caminho errado. Mas temos que pedir ao Senhor que Ele venha ter misericórdia. Neemias, então, aquele moço que ele deixa o palácio, porque ele ouviu como estava o seu povo, como estava Jerusalém, como estava destruído, e ele põe em seu coração que ele deve ir para reconstruir. Nós temos que olhar a situação do nosso país e nos perguntar: o que faremos para reconstruir? Reconstruir a fé, a alegria. Estamos simplesmente nas redes de internet, zombando de um, zombando de outro. Tudo é motivo de risos. Eu digo que o brasileiro tem sido o país que ri da própria desgraça. Hoje nós estamos rindo de alguns, mas devemos saber que se continuar, nós chegaremos na mesma situação. Na mesma situação. Estamos sendo roubados por espíritos malignos, principados e potestades.
E onde está a saída para tudo isso? Jesus, ele chama os seus discípulos e diz: eu estou angustiado. Angustiado. Jesus sabia que ele teria que ir para a cruz. E se ele desistisse da cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Ele não poderia desistir da cruz. Por ele, ele diz: Pai, se for possível, se houver outro meio, me livre disso. Mas alguém teria que pagar pelas consequências do pecado. Teríamos que ser resgatados, comprados. Por isso, a igreja brasileira, ela não entende o preço que foi pago pela nossa salvação. O sangue de um inocente derramado. E Jesus, a única saída para ele vencer aquele momento foi a oração. Jesus, em seu ministério, orou por tantas pessoas, mas nos mostra a necessidade da oração pessoal. Muitos não estão orando, porque dizem: eu não estou precisando. Jesus, ele orou porque ele iria passar por uma situação. Se você abrir os teus olhos, se você entender o que está acontecendo em nosso país, você vai entender que você vai passar por uma situação terrível. Comece a orar, comece a buscar a Deus, porque o que está nos esperando é algo terrível. Jesus não estava passando naquele momento pela cruz, mas por saber que iria passar pela cruz, ele começa a orar, buscar força. Nós somos a igreja que estamos vendo tudo o que está acontecendo, por onde vai caminhando, o que está nos levando, mas nós não paramos para orar. A oração. Neemias, ele faz uma oração a Deus. Naquele dia leu no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. O que mais temos hoje são profetas financeiros para falar o que você quer ouvir. Fala o que eu quero ouvir. Fala aquilo que me agrada. Fala coisas que não me confrontem. Mas eu sempre digo, se você vem à igreja, igreja não é lugar de conforto, é lugar de confronto. É onde os nossos pecados, as nossas falhas são confrontadas. Onde o Espírito Santo ainda nos chama e diz: você ainda está aqui e eu quero te preservar. Você ainda está aqui e eu quero te encaminhar para a vitória. Então o Senhor, Ele vai falando através de Neemias agora. Então Neemias, o título é: Neemias remove diversos abusos. O templo do Senhor, depois que Neemias reconstrói os muros, começa a entrar os abusos, os mercenários. O mercenário sempre quer tomar conta das finanças da igreja, do templo. E Neemias agora está conversando com Deus. No versículo 14 ele diz: por isto, Deus meu, lembra-te de mim, não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Lembra-te de mim. Ele pede para que Deus não se esqueça de como ele o serviu.
A nossa oração nesses dias tem que ser: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me levantou. Não te esqueças de mim nesses dias. Não se esqueças de mim. Versículo 22 diz: também disse aos levitas que se purificassem, viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Lembra-te de mim. Versículo 31 ele diz: como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias, lembra-te de mim para o bem. Nós temos que ter diante de Deus reservas. Será que nós estamos trabalhando para o reino de Deus? Será que nós estamos investindo no reino de Deus? Que no momento de chegar diante de Deus e falar: Senhor, lembra-te de mim, como eu te sirvo, como eu te busco, como eu oro nas madrugadas, como eu tenho ofertado na tua casa, como eu tenho trabalhado para o teu reino. Será que nós podemos fazer essa oração? Lembra-te de mim? Ou a nossa oração é simplesmente: Senhor, olha como eu estou perdido. Senhor, olha como eu estou sem condições. Senhor, olha a minha situação. Mas, quando você estava próspero, onde você estava? Na tua prosperidade, você se lembrou de Deus? Eu sempre digo que há duas situações muito perigosas ao homem: prosperidade demais e miséria demais. Salomão diz: não me dê tanto que de ti eu venha me esquecer e que eu nem precise de ti. Há homens hoje que adquiriram riquezas que dizem: eu não preciso de Deus. A minha capacidade, eu consegui tudo isso. Eu sou muito inteligente. Eu tenho muitos amigos. E a palavra diz: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. E para quem vai ficar o que você ajuntou? Pensando que a vida é concreto, pensando que a vida é lata. Louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. E para onde você passará a eternidade? Onde será a tua eternidade? Então Neemias ele pede: lembra-te de mim. Davi, ele ora a Deus e diz: por que te esquecesses de mim? Por que me encontro nessa situação? Por que estou fugindo? Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão dos inimigos. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Uma pessoa perdeu o seu filho, e naquele momento ela disse: onde está Deus que permitiu que meu filho fosse embora? E a resposta para ele foi: no mesmo lugar onde, quando o pai entregou seu filho para que você fosse salvo. Deus continua no mesmo lugar. Ele entregou o seu próprio filho para nos trazer a salvação. Ele deu o mais precioso que ele tinha. Ele entregou o seu próprio filho por amor a nós. E muitas vezes nós temos amor ao nosso carro, temos amor a uma casa da praia, e não temos amor pela palavra, não temos amor pela igreja. E quando vem as crises, o inimigo zomba de nós e pergunta: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Nós temos que saber que o nosso Deus continua no mesmo lugar. Ele não se afasta de nós, nós nos afastamos dele. Por isso Davi, então, ele
assim como o cervo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti. Assim suspira a minha alma. O cervo, quando está longe da água, o seu odor atrai aqueles que vão destruí-lo. Quando nós estamos longe de Deus, o nosso pecado vai atraindo os nossos perseguidores. Apóstolo Paulo diz: nós temos que ter o aroma de Cristo. O aroma de Cristo. O inimigo, ele tem que sentir em nós o aroma de Cristo. Ele não suporta. O que o inimigo não suporta é o aroma de Cristo. É saber que nós somos cristãos, pequenos cristos, que amam a palavra, amam a oração. Oramos para que o mundo seja liberto, para que o mundo seja salvo. Então Neemias, ele na sua oração, Neemias foi um homem que se dedicou à reconstrução dos muros de Jerusalém. E a oração dele é: lembra-te de mim para o bem. Nós temos que trazer esta oração. Senhor, lembra-te de mim para o bem. Como eu te servi, como eu te buscava, como eu te busco, como eu oferto, como eu faço a tua obra crescer, como eu falo bem do teu nome. Lembra-te de mim. Mas nós nos lembramos de Deus quando estamos em crise. E Deus é misericordioso. Deus não te abandona. Mas nós temos que ter reservas em Deus. Reservas em Deus. O inimigo seguiu Jó, quis perseguir Jó. Qual foi a palavra de Deus para o inimigo? Viste como ele me busca? Viste como ele ora? Viste como ele me serve? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 4, vamos desde o primeiro. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual fixando os olhos nele, e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E disse-lhes: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As tuas orações. Que tempo nós estamos vivendo? Uma necessidade de orar. Estamos vendo a nossa família ser atacada. Estamos vendo a saúde mental do nosso povo ser destruído. E não vale a gente ficar condenando. Está vendo essas mulheres? Está vendo esses meninos? Está vendo isso? São doenças do pecado. O povo está desorientado. O povo se afastou de Deus. Há um vazio na alma. A igreja não tem que zombar. A igreja não tem que falar para ciclano ou para fulano: porque você fez isso, porque você fez aquilo. Porque você votou nele, agora paga as consequências. Não. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia. Para que Deus venha agir. Daniel, ele pede perdão pelo seu povo. Daniel era príncipe, foi levado para a Babilônia. Será que Daniel era um dos pecadores? Ele se coloca como um pecador. Ele não acusou o seu povo. Ele diz: os meus pais pecaram e não estão mais entre nós. E eu pequei também. E se colocava 3 vezes ao dia em oração, clamando para que Jerusalém
fosse restaurada, que pudesse voltar para Jerusalém. Davi está clamando o quê? A oportunidade de voltar ao santuário. Que saudades que eu tenho do santuário, onde o povo cantava, onde havia cura emocional. As emoções nos adoecem. As emoções estão adoecendo o povo. O povo só está pensando em ficar rico, ficar rico, ficar rico. Seguindo mentores que mentem, alugam carros e vão para a internet dizendo, é meu. Mentiras em cima de mentiras. E nós estamos adoecendo. E não estamos buscando na palavra de Deus. Há um homem chamado Cornélio, da corte, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, Há muitos Cornélios que Deus quer trazer para o seu reino, há muitos que estão servindo a Deus, mas fora da igreja, fora do convívio. Por que a igreja não está trazendo mais essas pessoas? Porque a igreja não está orando. Qual foi a palavra para Cornélio? Vai lá, porque o apóstolo vai orar por você. Vai pôr as mãos sobre a tua cabeça. Deus se lembrou dele e disse, olha, agora pois envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está hospedado em um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deve fazer. Ele te mostrará o que deve fazer. Quem era Cornélio? Um homem temente a Deus, fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Nós temos orado, nós temos buscado a Deus, nós temos pedido que o Senhor venha salvar pessoas, nós temos pedido em oração os dons espirituais. Se fizer aqui uma corrente, sexta-feira é a corrente da prosperidade, virá uma multidão. Mas se falar sexta-feira a oração, nem Pedro, Tiago e João estão aguentando. E eu sou um deles. Jesus foi orar. E quando volta, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E ele diz, nem uma hora podeis vigiar comigo. Nem uma hora de oração. Nem uma hora de oração. Então nós temos que repensar tudo aquilo que nós estamos vivendo como cristãos. Tudo aquilo que estamos buscando. Abra a tua Bíblia, Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso trabalho. O altar não fica devendo nada para ninguém. O altar não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz para a obra de Deus, Ele te recompensa. Te recompensa. Você não ajuda a Deus. Você honra a Deus. Você reconhece Deus na tua vida. Muitas pessoas se fecham para a obra de Deus. Porque é tanto ataque à obra de Deus,
que as pessoas agora começaram a pensar: eu não sou idiota de ser dizimista, eu não sou idiota de ser ofertante. Cada um dará conta. Nos dias de Neemias, já havia pessoas dentro do templo se apoderando das ofertas. E ele coloca para fora. Isso não é de hoje. Mas Neemias deixou de trabalhar para Deus. Neemias se voltou contra Deus. Neemias disse: eu não vou mais servir a Deus. Não. A oração de Neemias foi: não te esqueças de mim. Não te esqueças de mim. Do que eu te servir. Do que eu deixei para te servir. Porque Neemias sabia que o único que poderia recompensá-lo não era o povo, era Deus. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Deus não é injusto. Do teu momento de oração, do teu momento de louvor, de você orar pelo Brasil, de você orar pela igreja, de você pedir salvação para a tua casa. Deus não é injusto. Ele vai responder a tua oração. Ele vai trazer respostas. O Senhor já está nos livrando de coisas que nós nem imaginamos. Se os nossos olhos espirituais pudessem ver o mundo espiritual que nos rodeia tão de perto, iria ver os nossos inimigos furiosos, tentando nos destruir. Mas os anjos do Senhor, ao nosso redor, com as espadas desembainhadas, guerreando por nós. Ah, se não for o Senhor, o inimigo já teria nos derrotado. Ah, se não fora o Senhor, porque o inimigo, ele está furioso, ele sabe que os seus dias estão próximos, ele sabe que os seus dias estão contados, ele já é derrotado. Mas se possível, ele quer enganar os escolhidos. Acorda tu que dormes. É um tempo de voltarmos a Deus. Eu digo, não é um tempo de religiosidade. Não é um tempo de religiosidade. Não é um tempo de fazermos aqui eventos para atrair pessoas. Não. É um tempo de homens com entendimento de Cornélio, que não tinha nenhum pastor ainda, mas já era temente a Deus. Já sabia que não poderia confiar na sua própria força. Que sabia que, apesar de ser um homem que era líder de 100 soldados, da corte, centurião, isso quer dizer, 100 homens estavam no mínimo debaixo da sua liderança. Ele sabia que ele tinha que dobrar os seus joelhos e orar. Ele sabia que tinha que buscar ao Senhor. Ele sabia que não poderia continuar sem a presença de Deus. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Qual é o pecado do Brasil em nossos dias? Não respeita órfão, não respeita viúva, não respeita aposentados que já trabalharam. Tudo é surrupiado. E a igreja não abre os olhos para isso. Buscar a justiça em Deus. A tua oração trará justiça. Por isso Davi clamava em meio a uma situação de angústia. Estava proibido pela perseguição de ir ao templo, de ir ao tabernáculo. E ele pedia, faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Contra a nação ímpia. Nós estamos vivendo em um tempo de impiedade. E temos que clamar a Deus em oração.
Jesus orou para muitas pessoas, mas chegou um momento que ele ora por ele. Eu estou angustiado, eu estou temeroso. Ore por você. Ore por você. Para você ajudar pessoas, você precisa estar curado. Para você ser bênção na mão de Deus, você precisa estar curado. Ore por você. Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, aviva esta obra, que é você. Se você não avivar, você não é capaz de orar, você não é capaz de ter um momento com Deus. Você vem, às vezes, muito mais por uma religiosidade. Precisa ter um atrativo. Precisa ter um atrativo. E as pessoas seguem carreatas de atrativos. Vão longe atrás de atrativos. Mas não busca Deus, o Espírito que está dentro de você. Aviva a tua obra em mim. Então Davi, ele orava por ele também. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas em mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei pela salvação. A alma precisa ser ministrada. A tua alma está aflita, a tua alma está abatida. Sempre o exemplo da viagem de avião. Quando você entra num avião para viajar, a aeromoça diz: olha, se tiver qualquer problema, vai cair máscaras de oxigênio. Primeiro, ponha em você. Depois, nos mais velhos e nas crianças. Mas primeiro, em você. Você está precisando, eu estou precisando de oxigênio. Nós estamos precisando da oração para a cura. A nossa alma está abatida. E estamos fugindo cada dia mais de Deus, ao invés de corrermos para a fonte. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Fale da sua alma. Quanto você está precisando de cura. E diga: Senhor, esse peso que está em mim não vai permanecer. Porque eu vou continuar te louvando. Eu vou continuar bendizendo o teu santo nome. Eu vou continuar investindo na tua obra e no teu reino. O inimigo não vai nos cercar desta forma para nos entristecer. Busque ao Senhor. Diga ao Senhor que torne a te dar alegria da salvação. Torne a dar alegria na oração. Que o Senhor comece a responder às suas orações. Que o Senhor comece a ouvir as suas orações. Que nós possamos correr, não para fugir de Deus, mas para correr para a fonte que é Deus. Assim como a corça, ela busca, ela corre, assim como ela brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Diga ao Senhor que você tem necessidade. Diga que a tua alma está aflita, está ansiosa, está com medo. Peça para que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, ele venha te abraçar. Ele é o teu rochedo. Ele é a tua proteção. Ele é o teu guarda. Sinta o Espírito Santo te abraçando nesta manhã, ouvindo as suas palavras. Eu vim por causa da tua oração. Eu vim porque você tem me buscado. Há uma guerra no mundo espiritual. O inimigo tem se oposto. Ele se opõe
para que Deus venha com os seus anjos. Mas o Senhor, Ele persevera no teu livramento. Não pense que Deus te esqueceu. Deus é justo. Deus é justo. Tudo aquilo que você tem feito para a obra de Deus está em memória. Cornélio, você está em memória. As tuas esmolas, o tratar do pobre e do necessitado, o acolher aquele que está em situação deplorável. As tuas esmolas estão em minha memória. As tuas orações. Cornélio orava pela sua casa, pela sua família. Por isso o Senhor envia Pedro para instruí-lo. A tua oração está em memória. Fale com Deus nessa manhã. Se você não tem trabalhado na obra de Deus, se você não tem investido para a obra de Deus, comece a investir na obra de Deus. Comece a honrar Deus novamente. Comece a bendizer o nome do Senhor. É uma guerra espiritual. Há principados e potestades. Essa é a nossa guerra. Só fugimos dessa guerra na fonte de água, onde o odor do pecado, ele desaparece. E passamos a ter o aroma de Cristo. Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, está a tua igreja. Senhor, ouça a oração desse lugar. Senhor, há um povo clamando neste lugar, pela nossa nação, pela igreja, por salvação, por batismo nas águas, pelo batismo no Espírito Santo. Senhor, começa a mover as águas nesse lugar. Começa, Senhor, a trazer, Senhor, pessoas para ouvir a tua palavra. Começa a liberar as amarras, Senhor, os grilhões que amarram as pessoas. Solta. Senhor, abre os olhos. Tira, Senhor, os impedimentos. Senhor, olha a nossa casa, olha a nossa família. Senhor, a tua palavra, ela faz distinção entre o que serve e o que não serve. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Senhor, que a nossa casa, ela possa ser vista como a casa que te serve, a casa que te busca, a casa que ora, a casa que pede perdão, a casa que perdoa. Senhor, nos toma nas tuas mãos essa manhã, Pai. Lembra-te de mim, Pai, para o bem. Lembra-te de nós, Senhor, para o bem. Senhor, lembra-te desse lugar, para o bem. Senhor, os investimentos que temos feito na tua obra, Senhor, é para o bem. Lembra-te dos ofertantes desse lugar. Lembra-te dos dizimistas. Lembra dos intercessores desse lugar. Lembra, Senhor, dos levitas desse lugar. Lembra daqueles que te buscam. Lembra, Senhor, pela tua misericórdia, nos guarde como a menina dos teus olhos. Senhor, lembra-te desse país, Pai. Lembra-te desse país, onde os nossos pais na fé tinham tempo de oração. Oraram por nós. Oraram pela próxima geração. Senhor, lembra-te de nós, porque nós somos motivos de oração. Mas, Senhor, desperta em nós também, Pai, o motivo de orar pela próxima geração. Senhor, que nossos filhos não sejam presas fáceis. Senhor, tira a loucura do teu povo. Não permita que o teu povo vá pela loucura. Não permita, Pai, que a loucura que está nas ruas chamando, Senhor, nos cative, nos liberta. Liberta o teu povo nesta manhã. Senhor, tira toda a opressão da alma, todo o espírito contrário, tudo aquilo que tem se levantado. Senhor,
contra o desejo e a vontade de te servir e estar na tua casa. Senhor, que caia por terra toda opressão maligna, todo espírito contrário, todo espírito perturbador, todo roubo da prosperidade, Senhor, que está acontecendo nessa nação, seja repreendido em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?